Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu ajudo pais a superarem os desafios na educação dos seus filhos sem estresse. Eu sou Lucinete Alves, pedagoga, e nesse perfil eu ajudo pais a superarem os desafios da educação dos seus filhos sem estresse. Já curte esse vídeo e me segue para não perder dicas como essa que vou dar. Pais e mães, filho escuta o que você diz e vocês escutam o que o seu filho adolescente diz? Vamos começar por essa reflexão? Pois muitas vezes os pais e mães reclamam que falam 1000 vezes a mesma coisa e os filhos não escutam, não obedecem, não fazem como foi dito já milhares de vezes. Mas, e vocês? Quantas vezes os seus filhos lhe disseram algo e repetem também 1000 vezes e parece que vocês não se escutam? Pelas experiências que tenho e por tudo que vejo desde sempre, os desafios de comportamento dos filhos adolescentes começam no modelo de comunicação. Seja sincero, quando você escuta a palavra comunicação, você lembra do que imediatamente? De falar ou de escutar? Tenho certeza que ao ouvir a frase comunicação com o seu filho adolescente, imediatamente você lembra de falar. Pois te digo que esse é um grande equívoco. Nós já sabemos que o cérebro do adolescente tem um funcionamento diferente, além de todas as mudanças físicas, hormonais, sociais, etc, etc, trazem muita inquietação interna e para tentar resolver esses barulhos internos, os adolescentes expressam externamente comportamentos que podem ser ou parecer ser desafiadores e que geralmente desagradam os pais e as mães. Então vamos reforçar. Quando se ouve a frase comunicação com o filho adolescente, não é sobre falar, dar ordens, sermões, castigos. Comunicação com o filho adolescente é, em primeiríssimo lugar, escutar o seu filho adolescente. Pais e mães reclamam o tempo inteiro que o seu filho adolescente vive trancado no quarto, na frente do computador ou agarrado no celular, que não conversa, não fala, não interage, etc, etc. Quero lhe pedir, pai e mãe, que preste atenção no que vou lhe perguntar. Será que seu filho adolescente falaria mais ou falaria se ele se sentisse ouvido de fato, se ele se sentisse acolhido, compreendido? Hoje nós vamos conversar sobre como você, pai e mãe, pode estabelecer uma nova forma de comunicação, onde você escutará o seu filho e seu filho o escutará. E para além disso, vamos tratar sobre a comunicação que possibilita a compreensão e acolhimento dos dois lados. Quando você começa a dar sermão, ordens intermináveis ao seu filho, você observa que ele está respirando fundo, revirando os olhos ou mexendo no celular? Ou ele pode até mesmo estar olhando para você, mas só o corpo está ali, o pensamento está longe. Se você está se sentindo ignorado por seu filho, certamente seu filho também está ignorando você. Ou seja, a comunicação não está fluindo. Se alguma vez você, pai e mãe, disse a seguinte frase: eu já disse isso a você 1 milhão de vezes. Seja franco, você já disse essa frase? Se disse, é um forte sinal de que o modo como você está agindo não está funcionando. Mas calma, pai, calma, mãe, eu te ajudo. Vamos refletir sobre o seguinte. Quando você diz que seu filho não lhe ouve, na verdade, você quer dizer que seu filho não lhe obedece? Pense um pouco sobre isso. Sabia que você está em excelente companhia? Sabe quem? Da maioria dos pais e mães que conheço. Você não está sozinho, pois essa realidade está presente muito mais do que você imagina. Sozinho, você não está. Dito isso, vamos combinar que o principal elemento da comunicação é ouvir. Temos esse combinado?
Então, não esqueça, para uma comunicação de qualidade e com bons resultados, primeiro, pare de falar e escute, mas escute de verdade. Outra coisa importante é entender que quando seu filho diz algo que lhe desagrada, não é pessoal. Seu filho não tem um plano contra você. Ele está apenas tentando se posicionar no mundo, encontrar o seu lugar e entender sua identidade. Considere que a melhor e mais eficiente maneira de ensinar algo a alguém é com o exemplo e não com palavras. Imagine que seu filho presencia cenas suas com o seu pai ou a sua mãe, portanto, os avós dele. E nessas cenas, sempre que sua mãe e seu pai tentam estabelecer um diálogo com você, são interrompidos, você retruca, reclama, não aceita e às vezes sai irritado. Se você mostra esse tipo de exemplo ao se relacionar com seu pai e sua mãe, seu filho está aprendendo com o seu exemplo. Por mais que na sua casa, com o seu filho, você dê sermões dizendo como seu filho tem que se comportar. Tem um casal de amigos com uma filha adolescente de 14 anos. Muitas vezes presenciei cenas de gritos, brigas e até violência física entre os três. Sim, infelizmente isso é uma realidade. Observava que a filha tentava expressar seus sentimentos, tentava falar, argumentar, mostrando como se sentia e sempre era interrompida, geralmente pelo pai e pela mãe ao mesmo tempo. Imaginem a cena: 3 pessoas gritando ao mesmo tempo. Há alguma chance de ter comunicação numa relação assim? A filha não conseguia terminar uma frase e, consequentemente, os pais também não. A mãe, com frequência, me relatava que numa das 7 brigas, nos 7 dias da semana, a filha quebrava objetos, rasgava roupas e comia até vomitar. Esse casal resistiu muito até entender que precisava calar um pouco, esquecer os sermões e ordens intermináveis e dar lugar a uma escuta amorosa, acolhedora e compreensiva. É bom destacar que compreender o seu filho não significa concordar com tudo que ele pensa e faz, mas simplesmente entender, compreender, abraçar e, depois de ouvir amorosamente, conversar e mostrar outras perspectivas e soluções, refletindo junto e não contra o seu filho. Felizmente, após um longo processo, os adultos, portanto, o pai e a mãe dessa filha adolescente, entenderam que, antes de qualquer coisa, precisavam ouvir o que a sua filha tinha a dizer. E hoje a comunicação entre eles flui com muita harmonia e respeito. Os desafios de comportamento foram pouco a pouco sendo superados. Não falo apenas de não ter mais gritos, xingamentos, quebra de objetos, mas de novas posturas dessa adolescente também na escola, com os primos e com os amigos. Aquele barulho interno que existia deu lugar a uma certeza. Eu tenho pais que me acolhem, valorizam e respeitam o que eu sinto. Se na nossa casa nós temos apoio, recursos e orientações respeitosas, enfrentar o mundo lá fora passa a ser muito menos difícil. Imagino que você que está me ouvindo pode estar pensando, mas o filho é que tem que mudar, ouvir, obedecer, porque os adultos é que dão as ordens e são os líderes da família, merecem obediência. Fui criado assim e deu certo. Será que deu certo mesmo? Ter sido criado sem ser compreendido, sem ser acolhido e apenas recebendo sermão e ordem, tem chance de dar certo? Com as minhas experiências pessoais e profissionais, te digo que não. Quando você dá ordem ao seu filho para lavar o carro, por exemplo, e no meio do serviço você chega reclamando e dizendo: pode deixar que eu termino, você não está lavando direito. Quando seu filho está sentindo raiva e você o chama e diz que sentir raiva é errado e que o sentimento certo é sentir amor. Quando você tenta convencer seu filho de que você está certo, fica só se defendendo,
quando você interrompe a fala do seu filho para dar uma lição de moral, quando o seu filho emite uma opinião sobre um determinado comportamento seu e você leva para o lado pessoal, ou seu filho resolve tentar e lhe confessar algo que fez de errado ou que sabe que iria lhe desagradar, porque naquele momento sentiu confiança de lhe dizer, e na primeira oportunidade que vocês entram num conflito, você joga aquele assunto e o julga. Com esses comportamentos, você acha que está educando seu filho de forma motivadora, encorajadora e positiva? Eu te asseguro que não. Esses comportamentos que citei criam profundas barreiras ao exercício fundamental da escuta, portanto, de uma comunicação positiva. O seu filho adolescente percebe com muita facilidade o sentimento que está por trás do seu comportamento. Difícil mascarar nosso verdadeiro sentimento de um adolescente. Quando você diz ao seu filho, tá, tudo bem, agora eu vou lhe ouvir, e na frente dele você fica de braços cruzados e de vez em quando dá aquela respirada de impaciência, revira os olhos, por mais que você esteja calmo, em silêncio absoluto, seu corpo fala. E seu filho faz a leitura de que você está fazendo de conta que está ouvindo o que ele está dizendo. Sendo assim, quando verdadeiramente for escutar o que seu filho tem a dizer, esteja de corpo e alma presentes e abertos a compreender o mundo de seu adolescente com toda a realidade que ele traz. Esteja verdadeiramente interessado em ouvir, deixando claro que você entende e respeita os diversos pontos de vista, as diferentes realidades, que há várias maneiras de ver e resolver as coisas. Uma pergunta básica para você, pai e mãe. Como você se sente ao perceber que está falando com alguém e essa pessoa está claramente dispersa e desinteressada no que você está dizendo? Pare um pouquinho e pense sobre isso. Você gosta? Se sente bem? Se sente respeitado, valorizado? Não, né? Pois é, seu filho sente a mesma coisa que você sentiu ao ser desvalorizado. Nós não temos obrigação de pensar igual ao outro e o outro também não tem obrigação de pensar como nós. Sendo assim, deixe transparente para o seu filho que você compreende o ponto de vista dele, que você acolhe a maneira como ele chegou a essa ou aquela conclusão. E isso não significa que você concorda, mas você respeita. Você sabia que quando o seu filho percebe que você tem verdadeiro interesse nos pontos de vista dele, as barreiras começam a ruir? Isso mesmo. As barreiras começam a desaparecer porque seu filho se sente percebido, validado, se sente apoiado. Gente, isso é lindo de ver. Inicialmente, você pode não estar tão interessado assim no que o seu filho pensa, mas exercite. Diariamente, conversem e pergunte: filho, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Você sabe que o poder do hábito cientificamente está provado que faz toda a diferença, para o bem e para o mal. Portanto, transforme isso num hábito. Sempre que estiver conversando com seu filho, no final, faça a pergunta: mais alguma coisa você gostaria de dizer? De tanto você repetir esse hábito, passará a ser genuíno, passará a se interessar verdadeiramente pelo que seu filho pensa e sente. É uma excelente oportunidade para você conhecer, acolher, entender e direcionar. Como já disse algumas vezes, pensar e sentir qualquer coisa está sempre certo. A diferença está no como eu me comporto a partir do que eu penso e sinto. Então, pais e mães, não percam a mágica oportunidade de redirecionar para o bem o comportamento do seu filho. Vamos então finalizar nosso papo de hoje e reforçar algumas dicas. Primeiro, escute mais e fale menos. Quando falamos, ouvimos tudo aquilo que já sabemos, mas quando escutamos, aprendemos coisas novas e temos a oportunidade de saber o que o outro pensa, sente e como enxerga as coisas, inclusive
como pensa em agir e, nesse momento, podemos ser bons orientadores de futuros comportamentos. Isso é lindo, não é? Segunda dica: atenção ao que o seu corpo fala. Lembre-se de que corpo e alma precisam estar na mesma frequência. Não adianta dizer, ok, vou ficar aqui em silêncio para lhe ouvir, quando os braços cruzados e os olhos revirados mostram exatamente o contrário. Esteja verdadeiramente aberto ao momento da escuta. Terceira dica: evite o jogo da culpa. Quando se estabelece um problema, um conflito, um desafio, não importa o culpado, mas sim encontrar a solução. Reflexão, diálogo e definição do que será feito para resolver. Decidir conjuntamente. Você vai ver que isso muda tudo. Quarta dica: no calor da emoção, se afaste. Quando você estiver irritado, furioso com algo que aconteceu ou algo que seu filho fez, não faça nada no momento da raiva. E pode, inclusive, dizer para ele: filho, do jeito que estou irritada, melhor não conversarmos agora e simplesmente faça outra coisa. Saia da cena, saia do ambiente. Quinta dica: não dê sermões. Quando precisar ensinar algo ao seu filho ou redirecionar um comportamento, faça isso sem sermões, sem gritos e brigas. Apenas encontre um momento de calma e conversem respeitosamente. E se couber na situação, apenas abrace, sente ao lado e acolha sem dizer nada. Para frustrar, punir, puxar o tapete e agredir, já tem um mundão lá fora que fará isso o tempo inteiro. Portanto, seja colo e calmaria para o seu filho. Compartilhe esse vídeo para ajudar outros pais que precisam saber dessa informação. Ficou com alguma dúvida? Já deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Ah, e já marca aí que dia 1º de fevereiro nós temos um grande encontro marcado para nos aprofundarmos sobre esse assunto.